Olá, doutores! Estamos retornando aqui às nossas aulas no nosso canal Matemática Inesquecível, tá certo? E hoje nós vamos iniciar uma série de videoaulas com foco na matemática do novo ensino médio, tá certo? E a primeira aula dessa série de aulas, tá certo? Nós vamos ver representações de um conjunto, doutores. Nós vamos ver as definições, exemplos e terminar com um desafio, tá certo? E fica até o final para que a gente possa levar aí a matemática para mais pessoas. Vamos lá? Então, o que é um conjunto, doutor? O que é um conjunto? Nós temos vários exemplos no dia a dia de conjuntos, né? Podemos ter um conjunto de amigos, uma lista de presentes, né? Um conjunto de objetos de coleção. Então, conjunto, né, para a matemática é uma coleção qualquer de objetos. Cada um deles chamado de elemento. Então, cada objeto de um conjunto é chamado de elemento, tá certo? E os conjuntos, eles são representados por letras maiúsculas, doutores, e os elementos por letras minúsculas. Então, na aula de hoje, a gente vai agora entrar nos tipos de representações de um conjunto. Como um conjunto pode ser representado. Vamos lá? Então, a primeira representação, tipo de representação de um conjunto, é entre parênteses e elementos separados por vírgulas. Que vamos dar um exemplo do conjunto das vogais, doutores. Você bota lá, representando o conjunto, vamos chamar aqui conjunto A. Aí os elementos vão ficar entre parênteses e os elementos também vão ser separados por vírgula, A, E, I, O, U. Então, aqui é uma das representações mais usadas, né? Entre parênteses e os elementos separados por vírgula, tá bom? Vamos agora para a segunda representação. Então, na segunda representação, olha lá, os elementos são representados por uma ou mais propriedades. Então, aqui você coloca aqui, ó, conjunto A, igual, vou usar o mesmo conjunto anterior, conjunto das vogais. Você bota aqui x barra tal que x é uma vogal. Tá certo? Lembrando que esse símbolo aqui representa tal que. Então, essa é a forma de representação de um conjunto, né? Ela vem trazendo uma propriedade ou mais propriedades dos elementos. Então, ó, x tal que x é uma vogal. Então, aqui está dizendo toda vogal vai pertencer a esse conjunto, ok? Vamos agora para a terceira representação. Então, na terceira representação, nós vamos aqui utilizar pelo diagrama de Venn, que foi criado pelo matemático John Venn, né, um matemático inglês, tá certo? Então, o diagrama de Venn, ele vem dentro de uma figura fechada, certo? Vamos supor aqui o conjunto A, e vamos usar os mesmos elementos dos exemplos anteriores. As vogais A, E, I, O, U. Então, aqui é uma forma também de representar os conjuntos, tá certo? E agora vamos trazer alguns exemplos. Então, doutor, eu vou trazer aqui um exemplo, né, de representação de conjunto. Aqui está na forma de trazendo uma característica. Nós vamos escrever separados por vírgulas, tá certo? Ó, x tal que x é um número ímpar menor que 10. Então, ele pode ser escrito também assim. Quem são os números ímpares menores que 10? O 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Então, ele está representado, ó, já agora com todos os elementos. Ou também ele pode vir representado pelo diagrama de Venn, doutores. Ó, o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. E o 9, doutor, cabeça seca. Então, aqui, 3 formas que nós vimos hoje, né, sobre representação de conjuntos. E agora também eu vou trazer a questão dos símbolos pertence e não pertence, tá certo? E para terminar, o nosso desafio. Então, eu vou trazer também aqui a relação entre um elemento e um conjunto, tá certo? Então, pode acontecer de um elemento pertencer ao conjunto ou não pertencer ao conjunto. Então, vamos supor, aqui é o conjunto
conjunto A, nós temos esses elementos aqui. 2, 3, 5, 7. Certo? Então, se eu colocar aqui o 2 e o conjunto A. E se eu colocar o 4 e o conjunto A. 2 pertence ao conjunto A. Então, você vai colocar, se ele estiver aqui, ó, o símbolo de pertence. O 4 pertence ao conjunto A. Se ele não estiver lá, ele não pertence. Então, essa relação de pertinência, dizer se um elemento pertence ou não a determinado conjunto. E para terminar a nossa aula de hoje, eu vou trazer o nosso desafio. Então, doutores, para terminar a nossa aula de hoje, iniciando a nossa série sobre aula de matemática, sobre o novo ensino médio, tá certo? Vou trazer aqui o nosso desafio, doutores. Olha lá. Quais os elementos do conjunto P, y tal que y, é um número natural primo menor do que 30, doutores? Então, responda aí nos comentários, tá certo? Se você gostou e chegou até aqui, se inscreva no nosso canal, compartilhe e ajude a gente a levar a matemática para mais pessoas. Até a próxima e foco na matemática!